Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, eu converso com um médico otorrinolaringologista. É um nomão, não é? Senhor Virgílio Prado, prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom, nós temos um problema na área de saúde no Acre. Aliás, temos vários problemas na área de saúde. Mas o Conselho Regional de Medicina parece que anda preocupado com a atuação de alguns profissionais da medicina que se anunciam especialistas, sendo que na verdade não são. Sim, isso não é novo, né? Então isso é uma questão até relativamente já histórica, sim. A dificuldade em relação à divulgação dos assuntos médicos, né? Então, o Conselho, em nível federal, mas também o Conselho Regional de Medicina, está atuando de maneira mais incisiva nessa questão da qualidade da informação que é passada para a população. Porque a população, sabendo exatamente o que ela tem de oferta de especialistas ou não especialistas, de pessoas que tratam ou não tratam diversas especialidades, ela pode escolher com toda a liberdade e direito à informação. Até assim, ocorrem alguns questionamentos, até por parte de colegas médicos, e falam, mas por que isso é feito dessa forma? Isso é para garantir direitos que estão inclusive na Constituição Federal. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, diz que ninguém deve ser feito nada, a não ser que ele tenha a informação correta para se decidir. É um país com uma Constituição de liberdade, né? Então, essa questão da especialidade, ela tem que ser muito bem divulgada para o paciente. E bem não significa muito, e sim com qualidade. Com qualidade. Você falou que o Conselho Regional de Medicina tem intensificado ações para combater esse problema. Sim. De que forma? Fazendo o chamamento dos colegas quando há alguma irregularidade em relação à propaganda. Porque há uma espécie de conivência, um colega médico sabe que um outro está sendo, digamos assim, desonesto. Sim. E não faz a denúncia. Isso ocorre? Olha, isso ocorre, mas até assim, o papel maior disso é nosso. A gente tem que chamar a responsabilidade para a gente, do Conselho de Medicina. A responsabilidade é do Conselho Regional de Medicina, de identificar essas propagandas irregulares e fazer o chamamento dos colegas, coisa que nós estamos fazendo de maneira regular, mensalmente. Há reuniões no Conselho de Medicina com colegas que aceitam muito bem. Assim, o retorno dos colegas médicos tem sido muito bom. Eles têm realmente feito a regularização desse anúncio, dessa propaganda. A partir do momento que a gente chama eles regularizam, sim, né? Além de ser um problema assim, de consumo, né? Uhum. Há um problema aí de desrespeito ao Código do Consumidor também. Sim, com certeza. Então, isso precisa ser observado. Agora, que orientações o senhor passa, o Conselho passa, para que o consumidor não seja enganado em relação a esse assunto? Sim, a pessoa ela tem ferramentas em mãos. Hoje em dia todos têm acesso à internet, e nós temos no site do Conselho Federal de Medicina, né, portal CFM, condições de, com 2 ou 3 cliques, fazer a busca por aquele médico e receber todas as informações em relação a ele. Se ele tem realmente uma especialidade registrada no Conselho ou não, se ele apenas tem um diploma de medicina registrado, né? Quais são as penalidades previstas para um profissional que atua de maneira irregular? Olha, a legislação, né, existe uma lei, a 3268 de 1957, ela prevê 5 tipos de penalidades para os médicos em geral. E qualquer publicidade irregular pode gerar essas 5 penalidades, que vão desde uma advertência por escrito, por verbal, até uma advertência por escrito, uma manifestação pública do conselho de que houve uma falha do médico, uma suspensão do trabalho médico durante 30 dias e até mesmo uma cassação do exercício de medicina. Uma cassação, diga-se de passagem, irreversível. Nem mesmo que essa pessoa, esse médico, novamente, volte a se formar, ele não tem mais direito de exercer. É uma cassação pessoal. Bom,
Agora, que seguranças o cidadão tem de que esse problema não há? Qual o tamanho desse problema? Que nós não temos uma dimensão. Primeiro porque médicos que atuam dessa forma é na iniciativa privada, porque imagino eu que no poder público, no Estado, operando dentro do Estado, essa situação seja mais difícil de acontecer. Agora, na iniciativa privada é que a coisa fica um pouco menos fora de controle, daí a ação do conselho. Sim, né? Exatamente. E que tamanho tem o bicho, para usar um termo bem popular? Qual é o tamanho dele? Olha, é uma problemática, sim, relevante, assim, com certeza tem a sua dimensão, né? E ganhou uma dimensão maior com o advento das mídias sociais, em que os anúncios, e não só anúncios, mas mesmo divulgação, como a gente fala, expandiu exponencialmente. Então, ali é que está a grande parte do problema, está na mídia social. Então, é uma demonstração de uma técnica, a exposição excessiva de um paciente, coisa que é proibido. Porque a gente sabe, você está expondo o paciente com um único objetivo. Vender. Obter o ganho para si mesmo. Sim. E a gente não pode fazer isso como médico, nós não podemos explorar o cidadão. Isso não cabe dentro de uma profissão tão nobre como a medicina. Até aquela situação do antes e depois... Antes e depois, né? Não pode também. Isso é totalmente vedado. Né? Isso não cabe colocar antes e depois. Até você mencionou a questão do Código de Defesa do Consumidor. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, o médico ele é considerado como prestador de serviço. Então ele responde por um tipo de responsabilidade objetiva. É aquela que, ao se fazer uma reclamação contra essa pessoa, tem que ser provado tudo: dano, nexo e causa, e culpa. Agora, já num caso em que você coloca esse antes e depois, você coloca o médico se coloca diante da responsabilidade subjetiva, naquela que ele tem que oferecer o resultado. E ao chegar nessa responsabilidade objetiva, ele vai ser processado de uma maneira diferente, como um vendedor qualquer, como uma loja de departamentos qualquer. Entendi. Então, ele não está se resguardando ao fazer isso antes e depois. O próprio médico está em risco ao fazer isso. Então, nosso tempo já acabou. Qual é a orientação que o senhor dá para a pessoa que identificar uma possível irregularidade? O que ele tem que fazer? Ele pode chegar pessoalmente ao Conselho de Medicina e fazer uma denúncia. O Conselho Regional de Medicina aqui em Rio Branco funciona ali na Nova Avenida Ceará, em frente à FAAL. A FAAL. Isso. E lá ele pode fazer essa denúncia do que ele encontrou de irregularidades e nós faremos toda a apuração em relação a isso. Mas o Conselho é ativo em relação a isso. O Conselho está todo dia monitorando mídias sociais, identificando casos de propagandas irregulares e estamos tomando as providências. Mas já chegou uma punição? Ainda não chegamos nesse ponto de punição, porque nós estamos fazendo mais a orientação. Mas casos mais incisivos levarão todo o seu ciclo de processo dentro do Conselho, mas certamente chegarão até a punição. O aviso está sendo dado. O aviso está sendo dado, com certeza. Queria agradecer a sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Eu que agradeço. Lembrando que esse terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. O Gazeta Entrevista volta amanhã. Até lá.